Para você que estava acompanhando o NTV Esportes, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Nesta edição você vai ver que o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, Jane Campos, é convidada para prestar contas da Fenamilho 2023. Nova diretoria do sindicato toma posse ainda este mês. Você vai ver também que homem é preso após descumprir medida judicial contra ex-companheira. E ainda hoje... Setor de serviços no Brasil encerrou o primeiro semestre deste ano com alta de 4,7%. Minas deve receber 172 bilhões de reais de PAC. Festival com um churrasco exótico atrai diversas pessoas. O NTV News começa agora. Uma boa noite para você que está em casa, seja muito bem-vindo ao NTV News. Nós abrimos a edição de hoje com essas imagens de um curto-circuito que aconteceu no início da tarde desta segunda-feira em um poste à frente de um estabelecimento comercial na rua Gabriel Pereira, no bairro Rosário. A fiação começou a pegar fogo e assustou quem passava pelo local. Rapidamente, os fios foram consumidos pelas chamas. Alguns ficaram próximos deste caminhão que você está vendo e também de uma motocicleta que estava estacionada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Ninguém se feriu. Um motorista perdeu o controle e bateu contra um poste na Avenida Tomás de Aquino na tarde desta segunda. Apesar de danos materiais, o motorista não se feriu. Mas a gente sempre mostra aqui no jornalismo da NTV casos como este. Este não é um caso isolado. Por diversas vezes a gente tem mostrado, vários casos de pessoas que colidem contra o poste. E os motivos são os mais diversos. Vamos conferir. O motorista seguia na Avenida Tomás de Aquino, no sentido Nossa Senhora das Graças, ao bairro Alvorada. Quando o motorista entrou na rotatória, teria passado mal, perdido o controle e batido em um poste. O carro teve a parte da frente danificada e o poste foi destruído na base e ficou pendurado na fiação da rede elétrica. Com o risco de queda do poste, a rotatória foi interditada. Funcionários da Companhia de Energia estiveram no local e realizaram a retirada do poste e reparos na rede elétrica. A Polícia Militar esteve no local, o motorista não se feriu e disse aos militares que teria passado mal, por isso perdeu o controle do veículo. Mais um caso de violência contra a mulher. Desta vez, um ex-companheiro foi até a casa da ex-amada descumprindo a medida protetiva. Entre as várias ações dele, ele acabou danificando o portão da residência. Um homem de 30 anos foi preso após ameaçar a ex-companheira e descumprir medida protetiva que estava lavrada aí pela justiça. O homem, não contente com o fim do relacionamento, ele passou a ameaçar a sua ex-companheira com envio de fotos de arma de fogo para intimidá-la e não bastante isso, foi até sua residência, que fica no bairro Vila Garcia, e começou a chutar o portão da ex-companheira. Vale ressaltar também que esse ex-companheiro dela já tem um novo relacionamento hoje, inclusive a atual mulher dele está grávida. A mulher que se sentiu, claro, intimidada, chamou a polícia, acionou os policiais e começou a fazer as diligências para procurá-lo. Ele foi encontrado próximo ali à Avenida Angra dos Reis, no bairro Copacabana, por ali. A polícia então o encontrou e já lavrou de antemão ali a voz de prisão para ele, sendo preso e encaminhado para a delegacia de plantão aqui de Patos de Minas. Agora há pouco eu te mostrei a história de um homem que bateu o carro em um poste, volta para mim, por favor. Porque eu vou te contar uma história, porque parece matéria repetida, mas não é. Um homem colidiu contra uma árvore na Avenida Fátima Porto neste final de semana. Ele, ao contrário da história que eu te mostrei há pouco, ele abandonou o veículo e fugiu. O acidente aconteceu exatamente aqui,
onde ainda está a árvore derrubada, o motorista do Hyundai HB20 estaria vindo do sentido Fátima Porto ao sentido centro, ao bairro Jardim Califórnia também, que está bem próximo aqui, onde teria perdido o controle da direção do seu carro, subido no canteiro central e atingido em cheio essa árvore. O motorista fugiu do local, evadiu do local, mesmo com o impacto ele acabou saindo do carro, né? O carro ficou bastante danificado lateralmente. Ele saiu do carro e, segundo informações apuradas, ele teria fugido a pé mesmo, sentido o bairro Jardim Califórnia. A polícia foi acionada, fez todo o procedimento de boletim de ocorrência do acidente, procurando informações sobre o condutor do veículo, né, que não estava no local. A polícia conseguiu informações do seu endereço através do sistema eletrônico do Detran, foi até o endereço e não localizou o motorista. Então, a polícia aí lavrou o boletim de ocorrência, todos os detalhes e encaminhou, né, o carro, o veículo que aqui estava para o pátio do Detran. Para o pátio do Detran foi encaminhado e o motorista ainda segue sendo procurado pela polícia. E ali na Avenida Fátima Porto tem um senhor que faz um trabalho tão legal, sempre pela manhã, eu costumo passar por ali, e ele está ali cuidando, seja pela manhã, final da tarde, uma pena o que aconteceu, né? Agora, olha, a sorte para o azar. Um ladrão entrou em uma casa para furtar, só que ele acabou sendo flagrado pelo morador e com isso ele acabou fugindo. Mas ele esqueceu o telefone e acabou sendo identificado e preso pela Polícia Militar. Um homem de 21 anos foi preso pela polícia militar após tentar roubar uma bicicleta no bairro Alto Limoeiro. O morador da residência, após assustar com barulhos bem cedo em sua residência, foi verificar para ver quando deu de frente com o ladrão. Assim que ele deu de frente com o ladrão tentou fugir, conseguiu fugir, mas esqueceu o seu telefone celular. Com isso, após acionado, a polícia militar começou as diligências para procurar, com o telefone celular sendo esquecido, e aí conseguiu encontrar esse homem de 21 anos que foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil. Além de preso, ele também teve o seu telefone apreendido, já que esqueceu o telefone no local da onde ele tentou invadir essa casa, teria invadido essa casa para roubar uma bicicleta, mas que como ela estava presa a um gancho na parede, houve dificuldades, aí esse certo barulho é onde o morador resolveu verificar esse barulho e quando se deparou com o ladrão fugindo e a bicicleta não foi roubada, ele então acionou os policiais e entregou o telefone que o ladrão teria esquecido. E aí os policiais então lavraram todo o procedimento de diligências para encontrar. Encontrando foi apreendido o telefone e o ladrão também de 21 anos também foi apreendido e encaminhado para a delegacia de plantão de polícia de Patos de Minas. Bom, agora a gente te mostra que até o dia 24 de agosto acontece no tiro de guerra de Patos de Minas a comissão de seleção geral. Nessa fase, os jovens se apresentam, realizam exames médicos, testes de aptidão e entrevistas. Olha só. O serviço militar funciona como um importante instrumento de afirmação da unidade nacional, formando cidadãos com espírito cívico, valores de solidariedade e justiça, princípios éticos e forte sentimento patriótico. No total, são 5 fases que fazem parte do processo de alistamento. A primeira fase é o alistamento propriamente dito. Ele pode ser feito pelo site e também na junta de serviço militar. O site é o www.alistamento.eb.mil.br. A segunda fase é a seleção geral. Então, basicamente, se resume em exames médicos e apresentação de documentos. A terceira fase é a seleção complementar, que já é no outro ano, no ano que o cidadão pode ou não servir. E ela se resume numa análise mais apurada, entrevistas, voluntariado ou não, diversos itens são analisados. A quarta fase é a incorporação ou a dispensa do serviço militar. Então, ou o cidadão ele vai servir ou ele vai ser dispensado. A quinta fase é para quem vai incorporar, quem vai servir.
Então ele vai passar o ano todo conosco aqui e no final do ano será licenciado, recebendo o certificado de reservista. Do dia 14 ao dia 24 de agosto, estará acontecendo em Patos de Minas a segunda fase desse processo. O cidadão vem, se apresenta seus documentos e passa por um exame médico e após isso ele vai dar continuidade em todo o processo do alistamento. Está acontecendo de 14 a 24 de agosto, no horário das 7 ao meio-dia e de 13 horas às 17 de segunda a sexta. Inclusive é importante ressaltar que no feriado municipal, dia 15 de agosto, haverá funcionamento normal. Então quem está agendado para vir nesse dia deve comparecer normalmente. João Victor é um voluntário para o alistamento deste ano e aprendeu com exemplos de dentro de casa a importância de se prontificar a servir o país. Meu pai serviu o Exército em Brasília, né? E por isso eu tenho um carinho muito pelo Exército brasileiro e minha vontade vem do meu pai mesmo, que serviu o Exército em Brasília e tal. Por isso eu tô aqui hoje para fazer parte do Exército aí, fazer um tiro de guerra bom. E você fazendo aí o tiro de guerra, você vai se dedicar para dar o seu melhor aí durante esse período que você vai estar aqui? Com certeza dar o meu melhor, aprender com os melhores, ter muita disciplina nessas coisas, com certeza. Para mais informações, basta acessar o Instagram do Tiro de Guerra ou comparecer à sede que localiza-se na rua Vereador João Pacheco, 260, bairro Santo Antônio. Eu considero que a maior importância desse processo de alistamento é o cumprimento do serviço militar. Então o cidadão, ele quando completa 18 anos, ele é obrigado por lei a se alistar. Quando ele deixa de participar desse processo, ele acaba incidindo em alguns itens que vão prejudicá-lo na sua vida posterior, né? Vai ficar com a situação militar irregular. E com isso ele pode acabar ficando sem conseguir alguns documentos, como passaporte, até diploma de universidades. Algumas cobram a apresentação do do documento de comprovação de serviço militar e também até carteira assinada. Em algumas empresas elas necessitam desse documento. Vale lembrar, então, que mesmo neste feriado, nesta terça-feira, dia 15, a comissão receberá os jovens. E eu quero aqui parabenizar todos do Tiro de Guerra de Patos de Minas pelo excelente trabalho no município, principalmente ao subtenente Carreira, chefe de instrução, o subtenente J. Cardoso, que é instrutor, e o primeiro sargento Celcino, também instrutor. Você pode obter mais informações por meio do Instagram que está aqui na tela e também saber o que não deixar de levar. Anote aí, é @TG04013 Exército Brasileiro. Eu vou repetir para você, caso não dê tempo de anotar, tire uma foto que você pode seguir no Instagram e ter mais informações. @TG04013 Exército Brasileiro. Nova diretoria do sindicato toma posse ainda este mês e a atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Jane Campos, é convidada para prestar contas da FENAMILHO 2023. Isso e muito mais eu te mostro depois do intervalo. Estamos de volta para te mostrar que o setor de serviços no Brasil encerrou o primeiro semestre de 2023 com alta de 4,7% em sua atividade econômica. É o que mostra a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. O aumento no número de serviços em Minas Gerais foi de 0,9%. Os serviços prestados às famílias acumulam um ganho de 4,1% nos últimos 3 meses, sendo de 1,9% apenas em junho. 3 das 5 atividades investigadas pela pesquisa cresceram em junho e a terceira a crescer foi a dos serviços de informação e comunicação. No caso dos transportes, houve queda de 0,3% após aumento de 2,2% em maio. A pesquisa também revelou que o índice de atividades turísticas variou menos 0,4% de maio para junho, mas havia acumulado ganho de 4,3% no primeiro semestre. Segundo o IBGE, o volume de serviços no turismo
turismo se mantém de 4,9% acima do patamar pré-pandemia e se encontra 2,6% abaixo do ponto mais alto da série, alcançada em fevereiro de 2014. Então é isso, né? O nosso estado apresentando este crescimento. É muito bom ver o estado crescer, porque a gente sempre precisa, né, de incentivo. Minas Gerais é um estado tão presente, tão rico e, claro, a gente precisa ainda mais de investimentos e precisamos crescer ainda mais. Agora a gente te mostra que a presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, Jane Campos, foi convidada para prestar contas sobre a FENAMILHO 2023. O requerimento de autoria do vereador Mauri da JL foi aprovado na reunião ordinária. Abre aspas, o requerimento 022-2023, a presidente do Sindicato Rural de Patos de Minas, Jane Guimarães Campos Fonseca, convidando-a para comparecer na reunião ordinária a ser realizada no dia 24 de agosto deste ano, às 14 horas, no plenário da Casa Legislativa, localizada na Rua José de Santana, 470, a fim de apresentar a prestação de contas e discorrer sobre a realização da FENAMILHO 2023, fecha aspas. O requerimento recebeu 13 votos favoráveis. 3 vereadores estiveram ausentes, sendo eles Bartolomeu Ferreira, professora Beth e William de Campos. Nesta tarde, eu fui atrás de mais informações. O que eu apurei é, Jane Campos ainda não foi convidada formalmente para esta prestação de contas. O que não fica claro no requerimento, segundo as fontes ouvidas, é que o sindicato é privado e o pagamento do show de João Bosco e Vinícius, oferecido pela Prefeitura e Câmara Municipal, que custou R$ 148 mil no dia 24 de maio, aniversário de Patos de Minas, com portões abertos, foi pago diretamente pelos cofres públicos, segundo a apuração. E falando em Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, a cerimônia de posse da nova mesa diretora presidida por Cleide Júnior, o Juninho, que recebeu 202 votos contra a chapa 2, que era de Jane Campos, que recebeu 165 votos. A posse acontecerá no dia 28 deste mês, às 10 horas da manhã, no Sindicato Rural de Patos de Minas. Mudando de assunto agora, foi lançado o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Minas Gerais deve receber quase 172 bilhões de reais. Minas Gerais é o terceiro estado que mais vai receber investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, ligado ao governo federal. Os recursos vão ser usados em obras de mobilidade, inclusão digital, saúde e segurança hídrica. Depois de muita negociação, muito diálogo e várias viagens a Brasília, conseguimos incluir obras importantes para Minas nos investimentos de infraestrutura do governo federal. Lutamos para que os mineiros sejam tratados com a atenção que merecem. Serão 33 bilhões de reais destinados para atender a demandas históricas do Estado. O plano é usar o montante em pontos que necessitam de reformas mais urgentes, como a tão aguardada duplicação da BR-381, que liga Belo Horizonte e Governador Valadares. A capital mineira vai ser beneficiada com melhorias no saneamento básico, no metrô e na urbanização de vilas e favelas. Além disso, está prevista a conclusão de obras importantes para evitar os transtornos e as tragédias do período chuvoso, como a contenção de encostas em áreas de risco e a drenagem dos córregos Cachoeirinha, Onça e do Ribeirão Arrudas. A seguir aqui no News, você vai ver que inscrições para o vestibular de inverno se aproximam e se encerram nesta semana. E a gente confere os detalhes da previsão do tempo para esta terça-feira. Nós voltamos logo depois do intervalo.
Há mais de 7 dias, Rodrigo Nunes Gontijo dos Reis morreu após ser atropelado no prolongamento da Avenida Fátima Porto. Ele foi atingido enquanto fazia uma caminhada pela via. A família está indignada e pede celeridade nas investigações. O homem que causou o atropelamento acionou o SAMU após o acidente, mas fugiu do local logo em seguida. Eu fui fazer caminhada, né? Aí, caminhava. Então, né? Ele já foi, saiu no sábado fazer caminhada à tardezinha e não voltou para casa, vivo mais. Rodrigo, com 35 anos, sempre foi um jovem muito querido por todos. As fotos de família e com os amigos demonstram um homem sorridente e de bem com a vida. Os entes queridos sofrem a perda e lamentam o fato de ele ter partido de uma forma tão catastrófica. O Rodrigo foi meu aluno, uma criança dócil, educada, obediente, tornou-se um homem responsável, trabalhador, mediante todas as suas dificuldades, né, que ele tinha deficiências, e ele conseguiu, até seus 35 anos, ser um cidadão de bem. Então, me unindo, né, a esse coro de vozes da família, pedir, né, que a sociedade, que a nossa justiça em Patos de Minas abra os olhos e procure saber o que aconteceu, para beneficiar principalmente a mãe, que era cuidada por ele. Era ele quem guiava a mãe dele, que é cega. Era ele quem ajudava nas lidas de casa, lavava roupa, ajudava a preparar comida, fazia supermercado. Oi. Todo esse trabalho o Rodrigo fazia junto com a mãe. Tanto a família quanto a polícia possuem suspeitas sobre quem pode ser o homem que provocou o acidente, mas as investigações ainda não foram finalizadas. Eu só quero justiça, porque o meu irmão era um menino de bem, um trabalhador, ele só gostava de caminhar, gostava de ser atleta. Ele não merecia isso, não. E o cara faz isso, não fala nada. Não sei se ele estava bêbado, se ele estava se estava bêbado, não sei de onde que ele vinha. Eu queria só justiça mesmo, porque eu acho que ele pode ter um irmão, uma mãe, um pai, que pode acontecer isso com ele. E a gente está muito triste, sem notícia, não tem ninguém para falar. A movimentação na avenida no horário do acidente era intensa. No vídeo, é possível observar diversas pessoas assistindo à cena. A família pede para que, se alguém obtiver novas informações, entre em contato pelo celular ou diretamente com a Polícia Militar. A gente quer muito saber o que aconteceu, porque hoje em dia não tem, né, justiça, só tem justiça de Deus, né? Justiça humana não tem. Sabe, a gente assiste e para prestar atenção nessas situações, na fala que essa senhora acabou de dizer, e a gente acaba levantando diversos questionamentos. A Adriana, minha diretora, ela que tem uma rapidez enorme para poder fazer a recuperação de imagens. Eu queria colocar mais uma vez a imagem do Rodrigo assim que possível. Esse era o Rodrigo, 35 anos de idade. Segundo as informações do que nós apuramos, do que foi mostrado nessa reportagem, do que foi falado, um número, logo após o Rodrigo ter sido atropelado, um número ligou para o SAMU. Será que por meio deste número seria possível chegar até alguém suspeito? Alguém ligado? Seria possível tentar ser um caminho para se fazer uma investigação? Será que isso já está sendo feito? Eu tenho certeza, eu confio na investigação da Polícia Civil. Eu confio no delegado Dr. Luiz Mauro Sampaio. Eu confio na Polícia Civil e acredito que estão se empenhando ao máximo, porque é preciso elucidar este crime para que se possa dar respostas não só para essa família, mas para uma sociedade que busca resposta para este crime. Ele estava fazendo caminhada e foi atropelado.
atropelado e morto. Mudando de assunto agora, haverá a bênção dos peregrinos na igreja de Nossa Senhora da Abadia antes de saírem em caminhada pelo anel viário. Isso que acontece em todos os anos na véspera do Dia da Santa. Então, é para lá que nós vamos ao vivo com o repórter Luiz César. Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os nossos telespectadores do NTV News. É isso mesmo, a gente está aqui presente, logo em frente à matriz aqui do Nossa Senhora da Abadia, a igreja, que neste momento, Matheus, está acontecendo a Santa Missa. Igreja muito cheia, né? Tá bonito de se ver. A igreja está muito cheia aqui, já todo mundo já naquela bênção, aquela preparação, aqueles últimos pedidos também, né, para ser feito nessa missa de hoje, para quem vai fazer essa caminhada. Então, já está acontecendo a missa, mais de meia hora, começou por volta das 7 horas da noite, previsão de ir até as 8 horas, quando aí vai ter as barraquinhas e aí o pessoal para poder fazer aquele lanche, e aí a partir de 10h45 da noite começa, Matheus, começa a bênção dos peregrinos que vão fazer essa caminhada em busca, né, de muitos religiosos para pagar alguma coisa, algum pedido feito, também alguma coisa para se pedir também, que sempre tem, né, bênçãos e muito mais. Matheus, a gente vai conversar com o Reinaldo, que é um dos responsáveis aqui do Copai também, está aqui, nos ajudou a gente quando chegou aqui com algumas informações também. Reinaldo, boa noite para você. A missa já acontecendo, como é que está a preparação para essa ida, para os peregrinos fazer essa caminhada? Boa noite a você e a todos da NTV. Nós estamos aqui nos preparativos finais, né? Logo após a Santa Missa, como você bem disse, né? Nós já teremos a movimentação das barraquinhas, a bênção para os peregrinos às 10h45, 11 horas, previsão de saída para essa caminhada, onde já está se tornando tradicional na nossa cidade. As pessoas não têm mais aquela necessidade, né, de buscar outros lugares na região, como Água Suja, Andrexé e outros mais. Então está se tornando uma caminhada tradicional aqui na nossa cidade, né, fazendo o percurso do anel viário, que totaliza 22,5 km. E falando desse percurso, né, tudo que vai ser feito, como é que vai ser esse percurso? A saída daqui, por onde vai passar, para se caso quem está em casa também, às vezes quer encontrar com a caminhada, quer prosseguir junto com a caminhada, como é que vai ser esse percurso, Reinaldo? Com muito carinho e atenção, como nos anos anteriores, a gente prepara todo um ponto de apoio ao longo do percurso, né? Então sai aqui da porta da paróquia Nossa Senhora da Abadia, pega a Marabá, vai lá no Poço Cometa, desce passando pelo Pesque Pague, a Semil, sai lá na BR-365, depois pegando a JK, vem todo ao longo do seu percurso, chegando a Major Gotti e subindo aqui na Rua Correia, chegando na paróquia novamente. Então, durante todo esse percurso, nós temos preparativos para dar apoio a essas pessoas que estarão fazendo essa caminhada, como banheiros químicos, fisioterapeutas, alimentos, água, né? Toda a preparação e com muito carinho aí foi feita para mais esse ano, hein, com essa grande expectativa que nós estamos aí de pessoas por fazer a mesma. E você tocou num ponto importante, Reinaldo, como é que está a expectativa, né? De ano em ano sempre vai aumentando muito o número de pessoas, como é que está a expectativa para mais um ano de festa? Esse ano é a 9ª caminhada, né? Nós tivemos uma crescente a cada ano, por isso nós estamos falando que está se tornando tradição na nossa cidade. Tivemos aí um momento atípico, né? Que foi a pandemia, que não teve. O ano passado nós iniciamos a caminhada pós-pandemia, tivemos uma participação boa, mas não com aquela totalidade, né, devido a algumas pessoas ainda com um certo receio. Então esse ano sim, tanto as barraquinhas estão batendo recorde de pessoas, de movimentação, e acreditamos também que a caminhada também vai dar um movimento muito maior de pessoas, superando aí 5, 6 mil pessoas, acreditamos nós. Reinaldo, obrigado pela participação aqui na NTV, para toda essa preparação, que possa dar tudo certo para vocês. Nós é que agradecemos o espaço aberto para nós, aqueles que tiveram
tiver oportunidade, venha aqui prestigiar o nosso evento, né? E estamos aqui de portas abertas para receber todos vocês. Matheus, então é isso, vai começar, né, a partir de 10h45, tem a bênção dos peregrinos e aí começa toda essa caminhada, conforme informado aqui pelo Renal também, todo o trajeto que será feito. A expectativa que chegada aqui por volta das 4 horas da manhã também, onde vai ter a Santa Missa de acolhida aos romeiros, às 5 também uma Santa Missa, às 7, às 9 da manhã, né, às 7 com o Padre Maurino, às 9 com o Padre Ivan, às 11 da manhã com o Padre Kleber e às 13 horas também uma Santa Missa aqui na igreja, né, da Matriz de Nossa Senhora da Abadia. Volto com você, Matheus. Luiz, continua comigo aí na tela, por favor, que é muito importante a gente ressaltar e lembrar. Eu que já tive a oportunidade de algumas vezes, pelo menos 2 anos, fazer reportagem aí da chegada dos romeiros, e é um momento de emoção, independentemente de qual seja a sua religião, de você que está nos acompanhando agora, é um momento de muita emoção, de ver a devoção das pessoas, porque nós estamos falando de um ato de fé, e quando a gente fala de fé, a gente fala de algo universal. Ô Luiz, e é importante também ressaltar que várias pessoas percorrem todo este caminho em prol aí de cumprir as suas promessas em forma de agradecimento a alguma graça alcançada. Mas, meu amigo, agora mudando de assunto, eu estou percebendo aí que tem algumas luzes no fundo, algo que parece que está chuviscando por aí, ou é apenas impressão da televisão, Luiz? Não, Matheus, é apenas impressão mesmo. A televisão, um tempo muito abafado aqui, né? Até calor por causa do tempo abafado, mas sem nenhuma chance de chuva, acredito que não terá, né? Aqui no momento não chove, então acho que é mais uma impressão mesmo, mas muito calor. Aqui tá muito calor, sim, aquele tempo muito abafado, aquele ar de ar mesmo baixo, ali, de umidade relativa do ar um pouco baixa e muito calor nesse momento. Acredito que no decorrer da caminhada, né, Matheus, durante ali a entrada da madrugada, principalmente em alguns pontos, né, que vai se passar rodovia, deve se fazer um pouco mais de frio, né? A madrugada a temperatura tem abaixado um pouco, mas neste momento aqui um tempo mais abafado. Então, já que você está falando tudo isso, ô Luiz, eu te agradeço pela sua participação aqui no NTV News, e já que o Luiz principalmente, né, destacou sobre a madrugada, a gente vai conferir agora a previsão do tempo, como que fica o clima, o tempo para esta quarta-feira em Patos, ou melhor, nesta terça-feira em Patos de Minas. Previsão do tempo. A tendência é de intensificação na massa de ar seco no decorrer da semana. A terça-feira deve ser de céu com muitas nuvens. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam de 16 e 30 graus. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 31 graus. Em São Gotardo, variação de 16 a 27 graus. Em Presidente Olegário, de 16 a 31 graus. Já em Patrocínio, mínima de 15 e máxima de 30 graus. A seguir, a gente fala de esporte e te alerta, porque ainda dá tempo de se inscrever no vestibular de inverno do Unipan. Nós voltamos logo depois do intervalo. As inscrições para o vestibular de inverno estão se aproximando do fim. Aproveite o recesso e faça já a sua inscrição para você que quer cursar o ensino superior na modalidade EAD. Se encerram na próxima quarta-feira as inscrições para o vestibular de inverno do Unipan. E são na modalidade EAD, não é isso mesmo, Adriane? É isso aí, é a oportunidade para aqueles alunos que não querem deixar o sonho da graduação para o ano que vem. Então, até a quarta-feira, é só entrar no site digital.unipan.edu.br, se matricular, fazer o vestibular e ali mesmo ele já pode fazer a inscrição.
E qual que é o diferencial do dos cursos, né, à distância oferecidos aqui pelo Unipan? Diego, eu acho que é essa flexibilidade, né? Então a gente tem aí amanhã um feriado, uma quarta-feira, o aluno pode entrar de casa, do celular, do computador, de onde ele estiver, para acessar o site do Unipan, para realizar o vestibular. Posteriormente, enquanto aluno, ele tem toda essa flexibilidade para estudar onde e como quiser, com a mesma qualidade de mais de meio século do Unipan. Quem realizar, né, quem participar do vestibular de inverno, já começa em qual mês, em qual período? Começa imediatamente, então por isso que a gente tem aí até quarta-feira para fazer a inscrição, para fazer o vestibular, porque se tornando aluno do Unipan, as aulas já começam na quinta-feira. Não, muito bacana. Então, só para a gente refrisar, só precisa entrar no site, precisa estar portando os documentos, como que é? É isso, ele pode entrar no site, se cadastrar, fazer uma inscrição. Vai sair a prova do vestibular, são questões de múltipla escolha, de conhecimentos gerais, de interpretação de texto. O resultado, ele sai na hora. Sendo aprovado, aí sim, ele vai abrir a secretaria online, vai solicitar os documentos pessoais, o histórico escolar. Então, lá mesmo o aluno já faz o vestibular e se matricula. Com relação a dúvidas, Adriano, como que o pessoal pode fazer? Qualquer dúvida que tiver, o pessoal, o candidato, pode entrar em contato com o 0800 aqui do Unipan, 0800 940 4006. Nossa equipe está disponível para auxiliá-los durante esse processo. Afinal de contas, Unipan, educação que transforma. Então não perca seu tempo, aproveite o nosso intervalo, já faça a sua inscrição, porque logo mais a gente volta com mais notícias nesta segunda-feira. Esta segunda-feira, o Roda Viva entrevista Michael Sandel, ele que é professor de filosofia política em Harvard. Ele acaba de lançar no Brasil o livro O Descontentamento com a Democracia. Você não pode perder o Roda Viva aqui na nossa programação sob o comando de Vera Magalhães. Agora, você já pensou em comer carnes exóticas em um churrasco? Pois é, isso foi possível neste final de semana em Patos de Minas. O evento teve por objetivo promover um encontro de carros clássicos e trazer para Patos de Minas muita carne da melhor qualidade. Um dos grandes destaques do fim de semana foi a carne de jacaré, além de diversos outros cortes diferenciados e até exóticos. A gente está servindo um peixe amazônico, que é o pirarucu, o nosso amigo Eltinho. Estamos servindo salmão, porco à paraguaia, tem muita coisa bacana aqui. Aqui atrás a gente tem uma costela também maravilhosa. Assim, vindo é o nosso amigo Netinho. Tá muito bom aqui o evento. Acontecendo durante o domingo de Dia dos Pais, o festival foi destino certo para um passeio em família. Muito importante para mim, porque ele também gosta de carros mais tipo antigos, ele gosta muito também. Os carros ficaram em exposição durante todo o evento, além de shows musicais e, é claro, muita carne para todos aqueles que gostam e que foram prestigiar. A gente está servindo jacaré aqui no evento, o objetivo é abraçar a família, né, nesse Dia dos Pais, que maravilhoso, para juntar a família mesmo. Por hoje é só. Mais informações no patosja.com.br. A gente volta a se encontrar amanhã. Para você, uma boa noite e até lá.